Boa noite. Oi, pessoal. Vamos para mais uma live. Hoje nós vamos ter a presença da Francilene, a minha dupla de live. Daqui a pouquinho ela está entrando. Vamos para mais uma modelagem. A modelagem dessa semana será a Joyce Meyer. E explicando de novo para vocês, a modelagem nada mais é do que extrair as principais características de uma pessoa que podem servir para você. A Francilene já entrou aqui. Vou esperar ela pedir autorização aqui para entrar. Olá, tudo bem? Tudo ótimo. Estamos aqui. Certo. Como é que foi de Páscoa, já que na semana passada eu experimentei minha live sozinha, me deixou em apuros. Mas foi bom. Foi muito bem a Páscoa, muito boa. É sempre bom celebrar a Páscoa. Faz parte do meu calendário essa festa, é muito esperado o ano todo. E é uma semana intensa, semana que antecede a Páscoa, né? Muitos eventos na igreja, celebrações, e aí das quais eu participo de todas, para que na Páscoa eu possa estar bem munida da palavra e tudo. E é bem importante para mim a celebração. Sim, com certeza. Eu passei com a família, foi muito bom, encontro familiar. E não é sempre que isso acontece nesse período, né? Então foi bem legal, foi energizante, vamos dizer assim. Mas aí, a nossa modelagem dessa semana é a modelagem da Joyce Meyer. Estava explicando aqui para as pessoas que entram e saem, que a modelagem é extrair as principais características de uma personalidade que podem servir para você. É se inspirar. E é o que a gente está fazendo toda semana, modelando uma personalidade que é indicada pelo nosso mentor. E nós vamos falar um pouquinho da Joyce e depois o que ela nos deixa de riqueza, de informações, sobretudo da palavra. Então, a Joyce Meyer é uma pastora, escritora e palestrante cristã norte-americana, autora de mais de 90 livros e é uma das líderes evangélicas mais influentes dos Estados Unidos. Ela nasceu nos Estados Unidos no dia 4 de junho de 43 e nesse mesmo ano o seu pai ele foi para o exército e serviu na Segunda Guerra Mundial. Quando ele retornou, ela conta que ela teve uma infância problemática, pois sofreu abusos de seu próprio pai. O primeiro casamento dela durou 5 anos e ela se casou com um vendedor de carros e ele também não foi muito legal com ela, né? E isso ela casou após a sua graduação. No segundo casamento, após o divórcio, ela conheceu o Dave, com quem se casou em 7 de janeiro de 67 e teve 4 filhos. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. E em 76, ela se tornou professora da Bíblia. Em 1980, ela começou a se dedicar integralmente ao ministério. Em 81, ela se tornou pastora auxiliar da igreja Life Center, em São Luís, onde realizava reuniões semanais. E em 85, ela renunciou ao cargo de pastora auxiliar e fundou o seu próprio ministério, inicialmente intitulado A Vida na Palavra. A igreja tornou-se uma das principais igrejas da região. Ela começou a se apresentar diariamente em um programa de rádio durante 15 minutos e depois em mais 6 estações de Chicago. Em 93, ela começou um ministério na TV denominada Enjoy Everyday Life e ela também publica uma revista com o mesmo título do programa da TV.
Ela teve algumas ações, né? Ela se considera professora da Bíblia. Ela tem estabelecimentos no Brasil, no Canadá, na Austrália, nos Estados Unidos, na Índia, na Inglaterra, na Rússia e na África do Sul, né? Onde ela oferece ajuda espiritual para os fiéis que estão em locais hostis e auxilia em trabalhos sociais. Ela também se juntou a um grupo de jovens com o objetivo de fazer doações de alimentos aos mais necessitados. E esses trabalhos eles são realizados em orfanatos e cadeias, onde ela faz doação de kits de higiene aos presos. Ela é PhD em teologia, tem doutorado honorário e é autora de diversos livros que ajudam milhões de pessoas a encontrar o caminho e a esperança por meio da fé. E uma das frases dela, ela diz que o que você pensa, a atitude que você tem, o que você diz e como você age enquanto está passando pelo deserto, determina quanto tempo você permanecerá lá. É aquilo, né? Todos nós passamos por deserto. Mas é claro que como nós fazemos com aquilo que chega até nós, que pode determinar esse tempo dessa permanência. Ninguém está livre de passar pelas dificuldades, ou por esse deserto. Tem gente que já passou, está passando, vai passar, vai voltar a passar. Mas é justamente como você ressignifica, como você lida com a situação, como você faz com aquilo que fazem com você, é que faz toda a diferença e que muda tudo. Não estamos falando que é fácil, mas isso requer de nós uma grande força e sobretudo, a fé. Na verdade, ela diz que a Bíblia diz que o cristão imaturo ele tem que ser conduzido por leis e regras. E que o cristão maduro é quem pode deixar tudo isso de lado e, de fato, dar um passo de fé e ser guiado pelo Espírito Santo. Porque quando você é guiado pelo Espírito Santo, nem todos irão entendê-lo. E nem toda decisão que você tomar será uma decisão que todos irão aplaudir e apoiar. Porque quando Deus está guiando você, isso não significa que Ele está guiando os outros também. Então, nem sempre elas entenderão. E ela diz que quando Moisés se posicionou para trazer libertação ao seu povo, os seus irmãos vieram contra. Quem você pensa que é? E a Bíblia disse que ele realmente esperava que eles o entendessem, mas eles não entenderam. Então, se você vai ser guiado pelo Espírito, você deve parar de achar que todo mundo vai ter de concordar e vai te entender e vai concordar com tudo que você faz, porque simplesmente não vão. E ninguém vai ser justificado, reconciliado só por seguir a lei. É somente pela fé. Porque ela diz que a lei veio para mostrar às pessoas que elas não conseguiam cumpri-la. Então, a Bíblia diz que a única razão pela qual era Deus para mostrar que elas não conseguiriam segui-la e precisariam de um Salvador. Então, Deus, ele vai deixar você bater a cabeça, tentando cumprir todas as regras e regulamentos até que um dia você finalmente diga, eu não dou conta. Como se fosse novidade para Deus que você não conseguiria. Ele já sabe disso desde o início. Você não dá conta. E quantas vezes nós dizemos, Deus, eu desisto de tudo, é demais para mim. E Ele está esperando que você se renda por alguns segundos para que Ele possa entrar e fazer algo
quando você sair do controle. De fato, você pode ser espiritual demais, tão espiritual que já não é bom para a Terra, que ninguém consegue se identificar com você. Nós não somos apenas espírito, nós também temos uma alma, e Deus quer que nós nos alegremos, e Ele nos chamou para viver uma vida equilibrada. E ela fala também dos sintomas do legalismo. Eu vou te dar a palavra agora, Francilene, você traz para a gente algumas informações, depois eu volto com esses sintomas do legalismo, e para quem não sabe o que é legalismo, antes da Francilene falar, pessoas legalistas, elas acreditam que o cumprimento das regras torna o indivíduo merecedor do favor e da salvação divina. Isso não é um pensamento bíblico. Ele foi condenado por Cristo. Porque essas pessoas, elas põem as regras acima de Deus e das necessidades humanas. E nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. A Francilene vai nos trazer informações também preciosas e a gente volta com o bate-volta. É isso aí. Foi bem impressionante a história, né, da Joyce. Eu ouvia falar, como todas as modelagens, né? Na maioria a gente não conhece a pessoa e a modelagem justamente ir em busca da vida da pessoa e ver o seu estilo de vida, seu exemplo de superação. E a dela me impressionou bastante. Eu vi um vídeo quando ela dá o testemunho de vida dela, do que ela sofreu na infância e o que ela superou. É muito, assim, é só mesmo baseado no poder de Deus, como ela diz, para superar tudo que ela superou e se tornar a pessoa que ela é hoje, não ter duvidado de Deus, não ter blasfemado, apesar dela ter se questionado, né, onde que estava Deus, mas ela pôde, depois ela disse que encontrou a resposta de que onde que estava Deus diante de todo o sofrimento que ela passou, que não foi pouco, né, diante de tantas coisas que eu já ouvi sobre abusos, essas coisas, foi horrores que ela passou. E ela encontrou em Deus a resposta para todos os acontecimentos. E ela diz que passar um tempo com Deus é a chave para a nossa força e sucesso em todas as áreas da vida. E ela diz que nunca é tarde para um novo começo. E ela recomeçou a vida dela após todo esse sofrimento que ela sofreu, acho que dos 7 aos 18 anos, mais ou menos, que eu pude lembrar aqui. Então, foi um tempo muito grande, de muito sofrimento. E ela realmente passou esse tempo com Deus e encontrou forças para o sucesso em todas as áreas de sua vida. E ela diz que o tempo é valioso demais para ser desperdiçado. Porque se você não acredita nisso agora, amanhã será tarde demais. Então, perder tempo com rancores, com ódio, com mágoas das pessoas, o tempo é valioso demais para perder dessa forma, né? E ela diz que ninguém quer desperdiçar a sua vida, ninguém quer desperdiçar nem um dia, mas nossos dias serão desperdiçados se não soubermos bem o que deveríamos estar fazendo. Quantas vezes não sabemos para onde ir, nem o que fazer, e nisso nós desperdiçamos o tempo, que é muito valioso. E uma coisa também que me chama a atenção, ela diz que saber quem você é em Cristo é uma parte da armadura e uma maneira de lutar contra o inimigo. Porque em Cristo nós somos fortes, nós podemos superar os obstáculos sozinhos, como você falou aí da lei e da graça, né? Então, baseado na lei, na força do braço, a gente não consegue muita coisa. Mas em Cristo, apoiado na graça que Ele nos dá, no favor que Ele nos dá todo dia, nós somos outra pessoa. Nós temos muito mais forças para superar, para sair do caos, como ela é prova viva, né? Então, essa modelagem dessa semana me chamou bastante atenção pela história de vida de superação, pelo que ela passou e o que ela hoje sente, né, como pessoa, o que ela hoje pode viver e onde como ela se encontrou em Cristo e se tornou uma pessoa que foi capaz de perdoar, de superar
e que foi capaz de render graças a Deus com tudo que ela viveu, né? Então, a vida da Joyce Maia, a vida de sofrimento que ela passou, os apuros que ela passou na infância e na adolescência, porque não é fácil. Até de você ouvir ela contando o testemunho dela de superação, do que ela passou, a gente se arrepia todo, porque é muito pesado, né? E outra coisa, ela poder vir a público e falar do que ela passou, falar do pai que abusou e tudo, é muita coragem, é muita. Só depois que a pessoa supera é que ela consegue falar. E é como ela fala aqui, né? Que não se deve. Aquilo que você guarda para si, você sofre mais. Então ela conseguiu falar, ela conseguiu dizer aquilo que aconteceu com ela, e aí ela consegue também se libertar de todo esse peso que ela carregou durante a vida. E ela diz aqui, tem a sua própria experiência com Deus. Apenas peça a Deus e confie nele, né? Porque se você quer dar um colapso nervoso ao diabo, levante-se todos os dias e veja quanto bem você pode fazer para as pessoas. Então, todos os dias a gente pode fazer o bem, todos os dias a gente pode recomeçar, dar um novo sentido para a nossa vida, para a nossa rotina, para aquilo que talvez nos atormenta, que não entendemos. Então, todos os dias levantar e dar um sentido para aquilo que nós vivemos e dar sentido é poder fazer o bem para aqueles que nos rodeiam. Não como alguém que é um bobo que vai só. Não, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer pelo outro, né? E aí ela diz que não espere sentir vontade de fazer algo para fazê-lo. Viva por decisão e não por emoção. Então, aqueles que vivem por emoção, só faz aquilo que sente no coração, não toma decisões assertivas, só faz coisas se sentir vontade. Às vezes é necessário fazer o que é preciso ser feito, não só se eu estou afim. Então, tomar decisões. Todos os dias é preciso tomar decisões. Quantas decisões nós deixamos de tomar? Por isso a nossa vida talvez está estagnada por falta de decisões que nós precisamos tomar. Ou agimos muito pelas emoções, interpretamos os sentimentos de forma errada e aí tomamos decisões que nos prejudicam, ou não tomamos decisões que podem nos levar para uma nova vida. Então, ela tomou decisões. Diante de tudo que aconteceu com ela, diante de todos os sofrimentos, ela tomou decisões. Decisões de recomeçar, decisão de perdoar o pai, que é muito grande tudo isso. E tomar essas decisões. E ela outra coisa que ela falou, que nunca somos verdadeiramente livres até não sentirmos mais a necessidade de impressionar outras pessoas. Coloque suas expectativas em Deus e não nas pessoas. Então, parar de querer impressionar as pessoas, parar de querer fazer as coisas para ser elogiados pelas pessoas. E não esperar demais dos outros, mas esperar em Deus, colocar a nossa confiança nele, porque, de fato, ele é o único que não decepciona. E eu achei muito, muito interessante essa modelagem, como várias outras, mas essa, sim, me chamou a atenção pelo grau de sofrimento que ela passou e o grau de superação também, né? É horrorizante, assim, de ter ouvido tudo aquilo. Meu Deus, né? Dá vontade de não ouvir, dá vontade de ouvir para ver o final, assim, naquele testemunho que ela dá. E assim, realmente é uma história de muita superação. Então, é isso aí. Tem muitas outras coisas que ela falou e que é interessante, né? Mas você pode também tomar a palavra e falar mais alguma coisa que te chamou a atenção, que você gostou nos códigos dela, né? Uhum. Ela fala muito, inclusive uma pregação dela é falando desse legalismo, né? E, inclusive, ela diz que quando você está andando com um legalista, mesmo que você faça algo certo, você vai estar fazendo da maneira errada, no dia errado, na hora errada. Em outras palavras, um dos sintomas do legalismo é que sempre há alguma coisinha errada com absolutamente tudo. Nada parece estar ótimo, existe sempre uma coisinha errada em tudo. E há sempre um pouco de negativismo, inclusive ela fala, eu costumava ser assim,
até que finalmente eu cansei de mim mesma. E quando você finalmente se cansa de si mesma, ela falando, você clamará a Deus para mudar você e não se importará com a ferramenta que ele usará para isso. Francilene, isso me reportou um pouco, o nosso mentor falando dessas pessoas legalistas que elas entram naquela questão da religiosidade, que é diferente, né, do religioso do que cristão. E ele falou que a gente vai passar, eu não sei se você passa por isso ou já passou, mas quando você começa a entrar numa mudança na sua vida, em que você muda os seus hábitos, em que você muda a sua rotina, que você muda o seu estilo de vida, que você quer transformação, que você busca o que a gente está buscando, a gente vai encontrar pessoas e nas primeiras fases nós vamos ser criticados, nós vamos ser perseguidos. Depois, bem depois, vão bater continência para você. E aí, é justamente isso que acontece. De repente, elas acham que você não pode sair do trilho nem um pouco, como se você fosse de fato perfeito e não pudesse falhar nunca. E eu tenho observado isso. Ficam esperando uma brechinha para, sabe? E, na verdade, eu chamo aqui um alerta para que as pessoas se preocupem, de fato, com falsos monges. Esses que se dizem, vamos dizer assim, líderes espirituais, mas que pedem beijo de língua a uma criança. Isso sim é grave. Agora, você falhar, errar, bem-vindo a este mundo. Nós falhamos, nós erramos. Errar faz parte do aprendizado. Ficar no erro é diferente. E é sobre isso. Nós estamos aqui para isso. Vamos errar, vamos acertar e vamos ter a certeza do próximo passo. Então, essa parte me chamou a atenção, porque ele vive falando isso para nós, da religiosidade, dessas pessoas que ficam ali só te julgando, né? Mas não querem fazer o que você faz. E, enfim, eu achei também nessa parte que ela vem dizendo que, às vezes, ela vai a algumas entrevistas que as pessoas querem fazer com ela, e essas pessoas não são cristãs. E aí é como se elas ficassem tentando fazer com que você as ajudasse a entender, tipo, diga-me novamente, perguntando para ela, como é mesmo que você faz isso? Onde você estudou tudo isso? E ela diz, bom, eu não estudei tanto assim. Aí pergunta, onde você tirou o seu diploma? Aí ela diz, eu tenho alguns, mas são honorários. E aí perguntam a ela, o que qualifica você? Ela diz, bem, a unção qualifica você. Isso foi maravilhoso. Então, e ela continua dizendo que as pessoas legalistas, elas impõem as suas regras a outras pessoas, mas elas não levantam um dedo para ajudarem ninguém. Porque o orgulho é um sintoma do legalismo. Inclusive, essas pessoas, elas querem ser notadas ao fazerem algo, foi o que você disse. Simplesmente vai lá e faz, vai lá e ajuda. Não fique esperando plateia, nem fique esperando aplausos. E essas pessoas, elas precisam e querem ser notadas. E elas falam que as pessoas legalistas, elas julgam as outras pessoas que não fazem o que elas fazem. E essas pessoas se sentem bem quando elas têm sucesso e se sentem culpadas e condenadas quando elas cometem erros. E ela faz uma pergunta interessante. Ela diz, como seguir a liderança do Espírito Santo e não se envolver em problemas? Então, se você quer ser guiado pelo Espírito Santo, ele nem sempre vai te levar a lugar que você gostaria de estar. E a Bíblia disse que Lucas, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo por 40 dias e 40 noites, sabendo que ele ia passar por muitas coisas difíceis. E é preciso, e há uma pergunta, quando
saber se estamos sendo guiados pelo Espírito? Bem, é preciso conhecer a palavra. Isso leva tempo. E nós precisamos mais do que isso. Nós precisamos ser maduros e para estar dispostos a nos posicionar e assim tentar seguir o Espírito Santo. E se descobrir que o passo que você deu não for de Deus, nunca tenha medo de dizer: eu errei, Deus, mas agora eu posso aprender com isso. E eu não vou desistir e eu me recuso a viver essa pequena, insignificante e limitada existência. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo, onde há criatividade, onde há vida e há refrigério e há novidade em tudo aquilo que eu fizer. Eu achei incrível. Então, busque essa orientação pela palavra para você ter um discernimento se você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E é esse conselho, essa mensagem final que eu deixo a vocês. É interessante que vocês busquem mais informações, vejam os vídeos dela, porque quando a gente ouve, a gente é muito tocado. E a gente sente que sai do coração, né, com a vivência que ela tem. Então, eu acho maravilhoso e está sendo para mim um grande aprendizado. E além da gente poder se espelhar, se inspirar nessas pessoas que têm o que nos dizer, isso aumenta o nosso repertório sobremaneira. Então, essa é a mensagem que eu deixo a todos vocês que estão aí nos prestigiando. E a palavra fica com você, Francilene. Para finalizar também, só mais 2 códigos dela, e aí eu já finalizo, né? Ela diz que nós nos esforçamos para fazer coisas boas porque Ele nos ama. Quanto mais rápido e mais cedo você realmente acreditar no seu coração que Deus ama tanto você, quanto você poderia ser amado durante toda a vida, mais saberá que o amor incondicional vai dar a você coragem de enfrentar o medo e viver a vida que Deus quer que você viva. Então, quanto mais você acredita, é preciso acreditar no coração que o Senhor nos ama, que Ele nos ama incondicionalmente, mais do que a gente imagina que a gente poderia ser amado. Então, a nossa vida vai ganhar um novo sentido quando nós temos essa certeza desse amor. E toda essa história de vida da Joyce Meyer, a experiência que ela teve com Deus através do sofrimento que ela passou na sua infância e juventude, porque não é desse mundo o sofrimento muito, sabe, muito pesado. Eu imagino que tem pessoas que têm um sofrimento tão grande como o dela, mas assim, o dela realmente é um sofrimento que me surpreendeu. E ela teve essa experiência, ela pôde experienciar Deus nesse sofrimento, e hoje ela fala do amor de Deus, ela fala desse Deus que a libertou, que esteve com ela esse tempo todo. E aí eu convido você a ter a sua própria experiência com Deus também. Apenas confie a Ele tudo, peça a Ele e confie nele. Tenha a sua própria experiência. No sofrimento que você está passando hoje, qualquer que seja, Ele não está morto. Aproveitando esse tempo pascal, que para nós que acreditamos, eu sou da Igreja Católica e a gente celebra a Páscoa não só no domingo, mas são 50 dias após, até a igreja vai celebrando e ela, até o dia que Jesus envia o Espírito Santo prometido, 50 dias, que foi o período que ele passou na terra depois que ele ressuscitou. E ele não está morto. Ele vive, ele venceu a morte foi derrotada pela vitória de Cristo. E se você está passando por um sofrimento terrível, algo que você não entende, que você não aceita, que você possa confiar nele, entregar nas mãos dele e você ter a sua própria experiência com Deus. Porque ele não abandona aqueles que nele confiam. Então, assim como a Joyce teve essa experiência de Deus na vida dela e superou, foi capaz de perdoar, porque o perdão não é uma qualidade humana, é uma qualidade divina. Mas é preciso uma decisão, é preciso decidir perdoar, né? E ela tomou a decisão de perdoar e ela teve essa experiência de fato com o amor de Deus por ela e por todos aqueles que lhe fizeram mal. Que você possa também
ter essa experiência, que você acredite nesse Cristo ressuscitado que não está morto. Ele está mais vivo na vida de cada pessoa que é a sua igreja. Nós somos a igreja de Cristo e Ele quer estar vivo dentro de nós. Tá bom? Então, que essa mensagem da Páscoa, do Cristo que ressuscitou por amor a nós, que deu a sua vida, ele veio só para isso. Veio para vencer a morte do ser, a morte, não a morte física, essa nós morreremos todos, mas a morte do ser. O sofrimento que nos destrói, o sofrimento que nos mata, o pecado que nos afasta dele, ele veio para vencer tudo isso. Então, que ele pode ser vitorioso na sua vida, basta que você confie e busque fazer essa experiência com ele de fato. Então é isso, um beijo a todos vocês, uma Páscoa, uma feliz Páscoa, porque nós continuamos, né, nesse tempo de Páscoa, aqueles que acreditam, o Senhor, ele ressuscita, ele quer ressuscitar, tirar-nos da nossa morte todos os dias, daquilo que nos mata, nos faz sofrer. Então que você possa viver isso de fato na sua vida todos os dias, essa vitória de Cristo sobre a morte. Então um beijo para todos vocês. Deise, um beijo para você. Obrigada pela parceria. Espero que a gente continue nessa parceria pelo menos ao longo desse ano e depois, quem sabe, né, em outros momentos também. Silene, você falou uma coisa muito importante no final, sobre o perdão. Quero dizer às pessoas que o perdão é justamente para quem não merece. E a gente acha que o perdão é só de lá para cá, é daqui para lá também. E a gente precisa entender o real significado do perdão, que o perdão não é anular a disciplina, não é anular a consequência dos atos do outro, é simplesmente você se liberar e liberar o outro. E você deixar seguir, você tirar esse peso das suas costas. Porque enquanto você não perdoa, você carrega isso com você. Então você é que acaba se intoxicando. Então, perdoar, pessoal, não é para quem merece. É justamente para quem não merece. Então, isso tem tudo a ver com esse significado desse momento que a gente está ainda, o que celebra, celebrando, mas lembrar que isso não é só para esse momento, é para todos os dias das nossas vidas. E isso é um exercício muito grande. A gente não está dizendo que é fácil, mas se a gente entender o real significado, a gente tira esse peso de nós, a gente se libera, a gente libera o outro, a gente deixa ir e a gente entrega para o universo. Então, é muito importante essa mensagem final para que a gente exercite isso nos nossos dias, né, no nosso dia a dia e com as circunstâncias que surgem para nós. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela presença de todos vocês. E que esse tempo para vocês tenha sido também precioso, como foi para nós. Para a gente, esse tempo ele já antecede, né? Mas que a gente traz para vocês informações riquíssimas e também a gente quer fazer valer esse tempo que vocês estão conosco. Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Francilene. Boa noite. E até a semana que vem para mais uma live, que é toda quinta-feira, tá, pessoal? A gente sempre coloca aqui comunicando a vocês. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Beijo. Tudo de bom. Tchau, gente.